no coração gelado da Suécia, uma descoberta silenciosa que pode mudar o mundo e o equilíbrio do poder global. Um tesouro enterrado. Não é ouro, nem petróleo, mas sim as terras raras. E os Estados Unidos estão de olho. Estamos prestes a entrar numa nova Guerra Fria, mas essa não será disputada com tanques. Em janeiro de 2023, a empresa sueca LKAB anunciou a maior descoberta de terras raras da Europa no extremo norte do país, em Kiruna, bem dentro do Círculo Polar Ártico. São mais de 1 milhão de toneladas de óxidos de terras raras, um recurso crucial para a tecnologia moderna. Mas o que é essas terras raras? Se você não sabe o que são as terras raras, acompanhe o vídeo até o final que você vai descobrir hoje que o mundo pode estar passando aí por mais uma disputa ou uma guerra silenciosa em busca desses elementos químicos que estão presentes aí no solo. Então já sabe, se inscreva no canal, comenta aqui pra gente o que você sabe das terras raras e deixa um like aí para ajudar o canal a subir aí, para crescer na plataforma. Meu nome é Leandro Ribeiro, muito bem-vindo e esse é o canal Projetudo TV. Mas, afinal, o que são essas terras raras? São 17 elementos químicos aí usados em quase tudo que envolve alta tecnologia. Celulares, baterias, carros elétricos e turbinas eólicas, satélites e até mísseis são todos eles dependentes desses elementos químicos. Os metais contidos nas terras raras são o escândio, o ítrio, lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ômio, érbio, túlio, itérbio e lutécio. Confesso que a maioria deles eu nunca ouvi falar, mas são todos eles importantes aí para a tecnologia atual do planeta Terra. E para a extração, o uso de retroescavadeira muitas vezes não é realizado por detalhes técnicos e indisposições no solo. Assim são empregados produtos químicos em forma de solução que, ao circular num caminho previamente perfurado, removem os minérios de interesse. E alguns metros ou quilômetros dali, há um sistema de contenção logo após os sólidos são retirados e seguem para o processamento. O grande problema desse mecanismo é que os produtos químicos utilizados, como o sulfato de amônia, se disseminam na natureza, adentrando no solo e podem causar diversos tipos de impactos negativos ao ambiente. Então, a exploração também envolve muita poluição ambiental e as leis ambientais acabam aí travando muitas vezes a exploração. Então, é necessário conciliar aí a extração de forma segura para que não contamine o meio ambiente. Essa poluição é visível quando exploradores particulares, incentivados aí pelo baixo investimento inicial e a possibilidade de retorno em pequena escala de tempo, o fazem às escuras, escondido aí do governo. Em épocas de chuva, por exemplo, o solo enfraquecido é facilmente levado pelas águas e as enxurradas de lama destroem as residências da população local, causando transtornos que poderiam ser evitados com um pouco mais de consciência por parte dos produtores. Esses são os problemas da extração das terras raras. Apesar do nome aí terras raras, não são tão raras, o difícil é achá-las em concentrações que valham a pena ser exploradas. Então, para ter a viabilidade econômica, é necessário que exista quantidades suficientes. Então, existem lugares que poucas quantidades de terras raras não são viáveis de ser exploradas economicamente. E os Estados Unidos têm um interesse. Os Estados Unidos têm um interesse direto nesse depósito sueco. Atualmente, cerca de 74% das terras raras usadas pelos Estados Unidos vêm da China. E isso é um problema estratégico, especialmente quando falamos de segurança nacional. Além do mais, recentemente, as taxações impostas pelos Estados Unidos aos países aí ao redor do mundo estão causando grandes problemas econômicos e os Estados Unidos, visando aí ser menos dependente da China nesses elementos químicos, ele está de olho nessas terras raras encontradas na Suécia. Isso torna-se um problema estratégico, especialmente aí quando falamos em segurança nacional, pois esses elementos são essenciais para fabricar aviões de combate, radares e sistema de mísseis e muito mais coisas ligadas à indústria bélica. A China domina o mercado global de terras raras, ela não só extrai, como também refina cerca de 90% do que o mundo inteiro consome. Ou seja, a China detém a maior parte do mercado de terras raras. Uau!
E também ela já mostrou que pode usar isso como arma. Em 2010, cortou o fornecimento ao Japão durante uma disputa marítima. Uma curiosidade, a China já ameaçou restringir exportações também aos Estados Unidos em meio à guerra comercial de Donald Trump. Um clima de tensão se espalha no ar entre o mercado relacionado a esses elementos químicos. E agora, recentemente, que a Suécia entrou na OTAN e descobriu esse tesouro mineral, ela se torna um aliado estratégico aos Estados Unidos. Os Estados Unidos enxergam aí na Suécia uma grande chance de garantir o fornecimento de terras raras sem depender da China. Mas isso tende a demorar, pois a empresa vai demorar aí, a LKAB estima que de 10 a 15 anos para começar a produção desses elementos químicos. Não é um processo rápido, apesar de ter sido descoberto recentemente, é necessário um tempo aí para que se instale a tecnologia na área capaz de extrair e refinar esses elementos químicos contidos nessas terras raras. Os Estados Unidos têm investido em formar aí alianças com países amigos, buscando fontes confiáveis fora do eixo China-Rússia. Esse depósito sueco se encaixa perfeitamente nesse plano americano. Não haveria aí necessariamente um conflito direto, mas sim uma disputa silenciosa e estratégica em diversas frentes. A China domina a extração e refino atualmente e os Estados Unidos têm buscado alternativas. A China pode, por exemplo, manipular o preço desses elementos químicos, pois é detentora de 90% do mercado. Os Estados Unidos acabam sofrendo impactos econômicos. Nas exportações, a China, por exemplo, já impôs aí restrições a diversos países, inclusive o Japão. Os Estados Unidos, ou então os americanos, tentam reduzir a sua vulnerabilidade a esses materiais essenciais para a tecnologia. A China, por exemplo, tem investimentos na África, na América do Sul e na Ásia. Os Estados Unidos e os aliados têm parcerias aí com a Europa, Canadá e Austrália quando o assunto são esses elementos químicos contidos nas terras raras. A China já demonstrou sim que pode usar essas terras raras como ferramenta geopolítica, restringindo exportações em retaliações comerciais. Com isso, os Estados Unidos e a União Europeia estão correndo para garantir abastecimento doméstico e estável. Daí o grande interesse nessas terras raras da Suécia. E o Brasil, onde entra nesta disputa silenciosa? Acredite se quiser, o Brasil está entre os 10 países com maiores reservas de terras raras do planeta Terra. Temos jazidas importantes em Minas Gerais, na Bahia, na Amazônia, mas exploramos poucos e refinamos quase nada. Uma curiosidade, Araxá, em Minas Gerais, é uma das poucas regiões do mundo que se explora terras raras e nióbio no mesmo local. Países como Canadá, Japão e Estados Unidos estão de olho nas nossas reservas. A pergunta é, vamos só exportar o minério bruto ou vamos aproveitar para desenvolver nossa própria indústria de tecnologia? Fica aí essa pergunta no ar, já imaginando qual seria a resposta. Infelizmente, nosso país prefere exportar e, se precisar comprar refinado, é uma tática que vem sendo utilizada há muito tempo no Brasil. Fica aquela pergunta no ar: o Brasil pode ser um fornecedor estratégico ou um mero coadjuvante nessa disputa global? Deixa aqui sua opinião. Qual é o papel do Brasil nessa disputa global pelas terras raras? Enquanto o gelo da Suécia guarda um segredo poderoso, o mundo se prepara para uma nova era de disputas silenciosas, mais uma delas aí agora envolvendo as terras raras e os elementos químicos presentes nessas terras. Quem vai vencer aí a guerra das terras raras e qual é o papel do Brasil? Se o Brasil vai só jogar ou assistir na arquibancada aí, digita aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o futuro dessas terras raras. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha dessa guerra silenciosa que está acontecendo no mundo nesse exato momento, com os Estados Unidos aí declarando guerra comercial com quase todo o planeta? Digita aqui nos comentários e se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Fui.